amigas e amigos, quando você se responsabilizar 100% pelos seus problemas, você vai realizar seus sonhos, vai vencer na vida e muitas pessoas vão chegar para você e falar assim: poxa, que bom, cara, que você tem sorte. Você tem muita sorte. Responda para essas pessoas que você nunca teve sorte. Você sempre teve Deus. Enquanto eu vivia só pensando na sorte, tudo meu saía pelos dedos. Quando eu entendi que era Deus que resolvia tudo para mim, tudo deu certo. Então nunca aceite essa história de eu venci porque eu tive sorte. Eu venci porque eu tenho sorte. Não, você teve Deus. Sorte, não. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas se acostumaram, hoje está mais na moda, no modismo, de jogar os problemas para todo mundo. As pessoas não têm problemas. Eles pegam os problemas deles e jogam para as outras pessoas. Então, hoje ninguém mais tem problema. Por que eu falo que hoje em dia tem mais... Hoje em dia está mais em alta essa história, o problema não é meu, o problema foi de fulano. Porque eu comecei a atender pessoas desde 1989. Mesmo quando eu estava doente, aqueles clientes que eu tinha, que eu ia energizar a boate deles, o hotel deles, a lanchonete deles, que eu ia energizar aonde me chamavam, ou aonde vinham me buscar, eles sempre vieram, eles sempre me procuraram. Os meus clientes nunca me abandonaram. Porque quando eu atendo um cliente, eles botam na cabeça dele que eu sou a melhor. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas quando eu atendo um cliente, pode ser classe média, pode ser... Eles acham que eu sou a melhor. Mas eu sei por que eu sou a melhor. Eu me considero a melhor. Porque eu não sei falar mimimi, única e simplesmente para agradar o cliente. Eu falo a verdade, dou aonde doer. O cliente pode ficar com raiva de mim naquele momento, mas depois ele vai entender que eu estava certa. Que eu estava certa. Então, em 2010, eu conheci uma família aqui. Ela com 4 filhos, os 4 filhos estudando. Depois 3 filhos se formou e a conversa vai, a conversa vem, eu vendo ela com aquele amor com os filhos dela. Com aquele amor, não. Eu vendo ela com aquela... Como é que eu sei dizer? Eu não sei, com aquela amizade com os filhos, que amizade é uma coisa, amor é outra, totalmente diferente. Aquele bom relacionamento com os filhos. Os filhos dela 3 se formaram. Um é engenheiro, o outro é palestrante e o outro trabalha na área de tecnologia da informática. Então, 3. E tem a última moça dela que faz faculdade hoje. Aí eu fiz uma pergunta para dentro daquele meu olhar de ver que ela não tinha, que ela tinha uma amizade muito grande com os filhos, que eu achava diferente do meu amor com os meus filhos. Eu achava diferente de um amor de mãe que engravidou dos seus filhos, para aquela mãe que dava de tudo e que tinha aquele amor. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei que os filhos dela tinham uma diferença de idade pequena. Ela falou: dona Zilda, eles são meus filhos do coração. Eles não são filho biológico. Que legal, que maravilha. Aí ela falou, aí eu falei: amiga, posso te fazer uma pergunta? Sem maldade? Eu falei, porque eu sempre tive essa curiosidade, mas eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. O amor do filho adotivo é a mesma pergunta, o mesmo amor de uma mãe biológica? Eu falei, claro, você não vai saber me responder, porque eu sou mãe biológica, você é mãe adotiva. Ela falou, não, o amor do filho adotivo é o mesmo. Então tá, quem sou eu para dizer que não?
Ela falou mesmo, Deus o livre. Quando eu fiquei sabendo que eu não podia ser mãe, eu não fui tentar, tipo, fazer gravidez artificial, não sei como é que ela falou lá. Eu peguei esses 4 crianças para criar. Graças a Deus formei, são todos 3 hoje são formados. Tem essa daqui que tá com 18 anos. Não, é de menor. Mas eu amo os meus filhos. Só que eu percebia que era diferente. Eram os filhos que amavam ela. Eu percebia que eram os filhos. Mas como eu não tenho filho adotivo, eu vou lá saber. Eu vou lá saber qual é a diferença. Não vou saber de nada. Eu sei o amor de mãe. Mãe biológica. Então ela sempre ficou me procurando. Aí faz tempo que ela não me procurava mais. Aí eu fiquei sabendo, através de uma amiga dela, que ela estava querendo se encontrar comigo, ela queria meu número. Aí essa conhecida dela falou, mas o número da dona Zilda é o mesmo que você tem, ela nunca mudou. Só que esse número é um número particular, onde ela só fala com os filhos dela. Mas eu tenho o número dela, eu só sei que ela não atende telefone com esse número. Mas por que você não entra no Instagram dela e não deixa um recado para ela? Aí ela entrou no meu Instagram e deixou um recado para ela, para mim, que precisava me ver. Aí eu fui até o comércio dela. Ela tem 3 comércios. Ela tem 3 lojas. Uma de roupa feminina, uma de roupa masculina e uma moda praia. E quando cheguei lá, ela ficou me explicando o que aconteceu. Ela falou, amiga, eu preciso do teu conselho. Eu nunca vivi uma vida que eu estou vivendo hoje. Hoje a minha vida tá bagunçada, eu estou doente, porque você sabe que eu formei os meus 3 filhos, e eles estão muito bem de vida, eles me respeitam, mas eles não querem saber de mim. Eu falei, mas como assim? Eles não querem saber de você? Por quê? O que você fez? Ela falou, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu falei, tá, mas não entendi. Me conta o que está acontecendo. Aí ela falou que ela se apaixonou por uma pessoa, por um homem. Isso em 2012. Ela conheceu um homem, se apaixonou por ele. Tá morando com esse homem. E esse homem, uma certa vez, bateu na filha dela. Bebeu e agrediu a filha dela. Então ela chegou e a filha falou, ó mãe, eu levei um tapa de fulano de tal, por a senhora ter nos criado com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, ter dado estudo a meus irmãos e tá pagando os meus estudos, eu vou continuar com a senhora, trabalhando com a senhora, mas se ele me agredir novamente, mãe, eu não vou mais trabalhar com a senhora. Eu cuido da senhora, eu faço tudo para a senhora. Eu que tomo conta das empresas, eu que administro, cuido de todos os seus negócios. Ela falou que, dona Zilda, depois que eu conheci a senhora, eu peguei um problema sério no pulmão. Então, a minha filha, que cuidava de tudo para mim. E eu escutando a história dela. Então, dona Zilda, isso passou e eu pedi para ele parar de beber e outros vícios que ele tem. E ele continuou bebendo com outros vícios, mas eu gosto muito dele, dona Zilda. Eu sou apaixonada por ele. Então, minhas lojas indo tudo de vento em popa, sabe? Minhas lojas tudo crescendo. Eu comprei casa aqui em Balneário Camboriú, que não é fácil comprar uma casa aqui, mas eu comprei, porque na verdade, não é que eu sei negociar, que eu sei trabalhar. Eu sou uma ótima empreendedora e minha filha é uma ótima administradora.
desde ela criança, que ela tem esse sangue, acho que não é meu sangue, mas ela puxou a mim, isso ela herdou de mim, por mais que ela não seja minha filha. E fazem 6 meses que eu tinha saído para fazer umas compras, e eu cheguei bem na hora que meu esposo estava batendo na minha filha. Eu peguei um cacete, bati na cabeça dele, chamei a polícia levou preso, mas eu fiquei com muita pena dele. E eu fui na delegacia, tirei a queixa e trouxe ele para casa. Porque a senhora acha, dona Zilda, que eu vou ter coragem de ver ele preso por causa de mim? Eu sou apaixonada por ele. Só que agora os meus negócios estão tudo caindo. Porque a minha filha mal fala comigo. A minha filha não desce nas lojas faz 6 meses. Ela não quer saber. Eu não tenho um centavo no banco, porque eu não sei lidar com a administração. As lojas não abrem. E minha filha, tudo isso por causa da minha filha. Ela impôs que enquanto ele estiver aqui, ela não quer saber de me ajudar. Eu dou tudo para ela, dou do bom e do melhor. Dou do bom e do melhor, e ela não desce para me ajudar só porque o meu esposo está aqui. Ela tem que entender, dona Zilda, que ela está errada. Ela tem que entender que se eu falir, ela vai à falência também. Ela tem que entender, dona Zilda, que tudo isso que a mãe dela está passando é por causa dela. Ela precisa entender que as lojas estão fechando por causa dela. Ela tem que entender que a minha vida arruinou por culpa dela, por causa dela ser uma pessoa difícil para lidar. Eu falei, amiga, por que você não assume a responsabilidade? Será que se você tivesse passado 9 meses com essa criança... Eu falei, lembra da pergunta que eu te fiz em 2011, 2010 para 2011? Eu te faço a mesma pergunta hoje. Por que será que os 3 filhos que tu criou com todo o amor, com todo o carinho, eles não querem, eles não vêm na sua casa? Eles ligam para você todos os dias. O que você precisa deles, ele está à disposição para te ajudar, como você me falou. Mas por que será que eles não vêm? Responsabilidade é tua. E por que o problema é da sua filha? Será que se você voltar, será que você tivesse passado 9 meses grávida dessa criança, eu estou falando com você isso e botando no lugar dela? Será que essa moça ia aguentar apanhar, ser enforcada pelo homem? Não, mas ela tem que agradecer a mim, porque eu cheguei na hora, eu falei, mas isso é gratidão, é sua obrigação. Tanto fazia ser ela como uma outra pessoa. Se eu chegasse na hora que está enforcando, você ia socorrer. Falei, amiga, assume a tua responsabilidade. Se você é apaixonada por esse homem, e você está aguentando tudo isso, a tua responsabilidade é tua. Você está trocando o homem pela sua filha. Não, imagine, mulher do céu. Se a sua filha não quer descer para se encontrar com o homem aqui nas lojas, e nem quer sair do quarto dela para não se encontrar com ele dentro da casa, o problema, amiga, é teu, não é dela. Então vocês perceberam que ela joga toda a responsabilidade na filha. Ela está quebrando, as lojas estão quebrando, estão fechando, estão falindo, porque a administradora nem sequer do quarto sai. Isso já faz 6 meses. Mas ela não larga o abençoado marido porque é apaixonada por ele. Ela prefere ele bater na filha ou até fazer algo pior
do que ela assumir, mandar esse cara ir embora. Eu falei, amiga, separa do abençoado e dá uma loja para ele, separa dele, ele tem uma vida melhor do que a tua, segundo você me fala, que a vida dele é melhor do que a tua. Assume que a responsabilidade é tua. Assume que é por tua causa que tu tá assim. Assume que a tua doença é por causa de você. Por que você é doente do pulmão? Não é porque você acompanha ele nas noitadas para beber, sei lá para mais o quê? Falei, então assuma, amiga. Assuma que o problema 100% é seu. Você acompanha ele, a sua filha nunca aceitou, porque a sua filha sabe que ele usa bebida e outras coisas, e mesmo assim você continua com esse abençoado. Você vai terminar no abençoado fundo do poço. A pessoa que é inteligente, que entra no fundo do poço, que nem eu caí no fundo do poço uma vez, mas eu encontrei uma luz lá no fundo do poço, cheguei lá, dei risada, falei, tem luz aqui, depois eu vou voltar com essa luz e vou mostrar para as pessoas que eu vou ser uma luz. Então eu catei a luz do fundo do poço, subi com ela. Mas eu tô vendo que você vai cair no fundo do poço, vai ver uma luz, a luz vai apagar e você vai se ferrar. E assim, amigas e amigos, tem muitas pessoas que confundem amor com carinho. Tem pessoas que confundem amor com irresponsabilidade. Porque quem que ela ama mais nessa história? Expliquem pra mim. Ela ama mais esse cara que ela tá apaixonada do que a filha que ela criou. E a filha dela falou pra ela que tá só terminando a faculdade e vai embora. Eu falei, amiga, tu tem 70 anos. Ele tem exatamente 44. Bebe e tem outros vícios. Enquanto sua filha ainda está dentro de casa, mesmo sem amor, sem nada, porque você não tem amor a ela. Não tem, amiga. Não tem. Se você amasse essa filha que você disse que ama, você tinha botado, você não tinha nem na delegacia retirar a queixa. Quanto mais tá com esse cara dentro de casa. Ah, mas a casa é grande, amiga. Você precisa ir no psiquiátrico. Não tem nada a ver casa grande com marido violento. Mas ele nunca bateu. Amiga, não é bater em você. É bater na sua filha que você disse que ama. Mas imagine que eu vou deixar alguém fazer algo com um filho meu e eu ir dormir com ele por causa dessa... Eu falei, amiga, por isso que eu falo que Deus não castiga ninguém. Porque pra mim, o que eu tenho na minha vida de bom é meus filhos. É tudo que eu tenho de melhor nessa vida. Então, o que vocês acham? Ela ama essa filha como se ela fosse uma filha biológica dela? Mas que amor doentio é esse? Vocês não acham que toda a responsabilidade é dela? Como é que essa filha vai descer para administrar os negócios com esse cara? Se esse abençoado é quem faz todos os negócios de banco. A moça administra os negócios, dinheiro da empresa, das empresas, mas tem que estar trabalhando com ele. Ela sempre trabalhou com ele, porque é ele que faz todos os pagamentos, negócios, tipo compra e venda de carro, é ele. Ela só pega no dinheiro. Ela administra as vendas, os vendedores. Já perdeu os vendedores por não poder pagar. E vai ter que pagar porque a Justiça do Trabalho é implacável. Essa moça vai terminar saindo de casa, as lojas dela vai fechar. Ela tem única e simplesmente o salário dela de aposentada, porque ela vai fazer 70 anos. E vai terminar como a vida dela? No Asilo São Vicente. Única e simplesmente por jogar o problema nas costas da filha.
A filha foi quem apanhou. O marido dela não tem problema para ela. Ela também não tem problema. Nem ela nem o marido são culpados da falência dela. Quem é culpado é a filha, que não quer mais descer e se encontrar com o cara. Faz 6 meses isso. E as lojas estão fechando e tá tudo caindo, tudo. As funcionárias já foram embora, porque ela não pôde pagar. Não pôde pagar. Um minuto que eu tive lá, um minuto não. O tempo que eu tive lá conversando com ela, uma base de uns 40 minutos. Eu vi chegar 3 cobranças e ela sem dinheiro. Porque aonde entra, aonde tira que não bota, ele se acaba. Lidar com o comércio tem que saber. Só tem que entender que nós temos aqui no Brasil 18 impostos. 18 impostos. Tem os cargos trabalhistas, os encargos, tem vários encargos, todo mundo sabe. E se a pessoa não souber lidar com o dinheiro do comércio, de qualquer comércio, é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Você tem que comprar e quem vai lidar com o valor daquele produto que chegou, produto por produto, é quem é o administrador. Eu toda a vida fui uma boa compradora, eu sabia negociar nas fábricas, mas quem sabia administrar era a Fernanda. Era a Fernanda, e ela tinha 16 anos na época. Hoje ela tá no meu Instagram, ela tá aí, ela sabe. Era ela que sabia, ela e a Bia. A Bia era gerente de uma loja, a Fernanda de outra. Então, era elas que sabiam administrar o dinheiro, os preços, quanto eu ia ganhar, o lucro e tudo. Porque uma pessoa só, a empresa pode ser pequena como for, uma pessoa só, para comprar e administrar valores, saber quanto vai ganhar, saber o que vai sair, o que vai sair, o que vai ficar, o lucro no final do mês, uma pessoa só é difícil. É muito difícil. A pessoa vai sempre viver patinando. Sempre tem que ter um administrador por fora. Então, como a menina não está saindo de dentro do quarto, é ela e o computador e os estudos, ela só sai para ir para a faculdade. Quando a mãe precisa dela, ela atende a mãe a 10 metros de distância na outra calçada. Ela chama a mãe para dizer para a mãe que no banco não tem conta, não tem mais dinheiro. Aí todo o problema dela, ela acha que é da filha. Então por que eu estou abordando esse assunto aqui? Porque de repente pode ter alguém que veja esse vídeo e aprendam, e entendam que as pessoas têm, nós, eu e vocês, precisamos se assumir com todos os nossos problemas. Todos os problemas que acontecem com a gente, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por tudo. Eu sou responsável porque me apaixonei pelo homem. Eu sou responsável porque eu criei 4 filhos adotivos, sabendo que eu não ia defender aqueles filhos numa situação. Claro que não é todas as mães, eu tô falando por essa que eu conheço. Não é todas as mães que é assim. Até porque não é toda mãe que vai conhecer um doido e vai se apaixonar. Eu tenho que escolher. Imagine, entre aquele estrupício que eu casei e os meus filhos que eu criei. Então sai, tu não quer ficar, então sai. Tu agrediu a minha filha, na minha filha ninguém toca. E eu já tinha largado a primeira vez. Porque se você disser amém a primeira vez, você vai dizer amém na segunda, na terceira, e a vida vai viver assim. Então o que a moça falou para ela, na próxima, se acontecer próxima, eu largo a senhora com tudo. E largou. Faz 6 meses que largou e tá no quarto dela, só com o computador e estudando. E quando ela terminar esse estudo, ela vai largar a mãe hoje tem 70 anos. E o que vai acontecer? Quando essa filha sair dentro de casa, ela vai degringolar, porque ele vai acabar com tudo. Por que ele vai acabar? Porque ele sabe lidar com o banco. Ele era a pessoa que lidava com o banco.
Mas a filha sabia de tudo que ia para o banco, porque passava pela mão da filha. Mas no momento que não está passando nada na mão da filha, e nem tem funcionário, nem tem mais ninguém, ela está sozinha que nem uma abelha tonta. Sozinha que nem uma abelha tonta. Dorme no hospital, amanhece o dia no comércio. Toma soro à noite, escureceu. Toma soro à noite e no outro dia está com a porta fechada nas lojas. As 3 lojas fechadas. Então, minhas amigas, enquanto as pessoas tiverem esses problemas, jogando para as outras pessoas, assim as pessoas vão viver degringolando cada vez mais. Ela criou 4 filhos, que não era dela, formou todos os 4. Nenhum dos outros 3 vem na casa dela, por causa desse homem. Mas eles dão atenção para ela por telefone. Mas o conselho de todos eles é o mesmo: larga esse homem, senão a senhora vai ficar sozinha, a senhora vai ficar abandonada. Aí foi onde eu fiz a segunda pergunta para ela: será que esses filhos, se fossem filhos biológicos, você ia ver uma pessoa enforcando um filho seu e ia continuar com ele? Ela falou: conheço tanta gente que tem filhos e acontece isso. Eu falei: não, estou falando de você. Eu não estou falando que não estou atendendo outras pessoas, eu estou atendendo você. Então, o meu conselho para ela foi: procure um psiquiátrico. Porque eu nada posso fazer por você. Porque você não quer. Vou repetir. Quando a pessoa não quer ser feliz, ele fica assim. Quando a pessoa não quer ser responsável pelos seus problemas, ele vive assim, um passo para frente, 10 para trás, de mal a pior. Tem pessoas que confundem carinho com amor. E assim vivem as pessoas no mundo. As pessoas não, alguns deles. Nem todos nós somos nós não somos assim. Mas tem pessoas, a maioria das pessoas, e pode analisar se vocês não conhecem pessoas assim, que preferem viver sofrendo dentro de casa com um homem, mas não larga ele. Prefere sofrer, que os filhos sofram, mas não largam. Porque ama aquele abençoado. Tem pessoas que todos os problemas dele, eu só sofro por causa do meu marido, eu sofro por causa do ex-marido, eu sofro por causa da minha colega, eu sofro por causa do vizinho, eu sofro por causa dos filhos. Não, ninguém sofre por causa de ninguém, não. Todos nós sofremos por causa de nós mesmos, do que pensamos, do que falamos e das nossas atitudes. Não adianta a gente ter um bom discurso e uma atitude chula. Não adianta a gente ter um bom discurso e não viver o discurso do dia a dia. Eu prefiro as suas atitudes do que os seus discursos. Porque até eu acreditar se os seus discursos é bom, Deus, do mesmo jeito é você comigo. Não adianta eu ter um bom discurso e você saber que eu não vivo esse discurso. Assim vive muita gente de discurso e atitudes diferentes. Porque em pleno século XXI, as pessoas ainda sofrem por homem, ou homem ainda sofre por mulher. Mas o que é isso, gente? Não deu. O cara quer sair fora, deixa sair e vira amigo. Se a mulher quer sair, deixa sair e vira amiga. Agora, essas paixões do impio que sai e vira inimigo, ou então essas paixões que só tinha paixão quando era novo, depois que ficou velho, eu não gosto mais do meu marido porque ele é rabugento. Se seu marido é rabugento, o problema é teu. Por que você não viu isso antes? Qual é o diálogo que você tem com esse marido, que esse marido é rabugento? Ele é rabugento porque você é. Não existe ninguém rabugento para mim. Eu sou culpada. Se eu ficasse aqui, antes de eu estar com essa lente linda, maravilhosa, eu vivia uns tombos aqui dentro de casa. Quebrei várias coisas, nunca deixei de gravar, nunca deixei de sorrir, mas os tombos foi grande, muitas coisas eu quebrei. Quem que era a culpada? Se eu tivesse ficado sozinha, quem que era a culpada? Não era eu, era eu. Porque os tombos era eu que estava, eu não queria fazer cirurgia.
Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com